Certo, então a questão ali, final, né, que não era explicada também pelo comportamento ondulatório, que era a emissão de luz por átomos de gases excitados, tá? Olhem só, vamos por partes que nem o Jason, certo? Primeiro, o que é um gás excitado, tá? Esse estado excitado a gente vai conversar mais vezes, mas é basicamente quando você transfere uma certa quantidade de energia para o átomo, tá? Os elétrons dele, como eles adquirem energia cinética, nós vamos ver que eles acabam indo para o nível de energia maior e quando eles retornam, eles emitem uma radiação eletromagnética, tá? Isso a gente vai conversar daqui a pouquinho. Mas a questão é, vamos pensar assim, que os gases emitem luz quando você fornece energia para eles, por exemplo, na forma de uma energia elétrica, certo? Isso a gente já observou lá nas aulas iniciais, né? O que eu mostrei lá para vocês quando a gente começou a falar de modelo atômico, que lá bem no começo, o Faraday, né, o Geisler, o Plucker e todos aqueles caras, eles viam o quê? Que se eu pegasse um gás, colocasse num recipiente, fizesse vácuo e colocasse uma certa voltagem, né, gerava uma incandescência, ou seja, a formação de uma luz por parte daquele gás, né? Então, isso continua sendo estudado desde sempre. E o que acontece? Existem radiações que são emitidas que são do tipo monocromáticas, que nós falamos, né? Ou seja, somente um comprimento de onda e frequência gera aquela radiação, tá? O laser, aquele vermelho, é um exemplo, tá? Ele é composto somente de uma radiação, tá? Agora, a maioria das radiações, na verdade, ela é feita por espectros, né, ou por faixas de comprimentos de onda e frequência, que foi o que nós vimos, todo aquele espectro lá eletromagnético, né? Então, a luz visível é uma que nós temos lá todo aquele espectro, né, que vai desde o violeta até o vermelho, tá? Então, a maioria das radiações é feito por vários comprimentos de onda, né, e frequências diferentes, ou seja, várias radiações, tá? Então, eles fizeram o quê? Começaram a observar, né, por exemplo, essas luzes, tá, que eram emitidas pelos gases quando passava uma corrente elétrica. E quando eles descobriram aquela questão lá do prisma, né, que aí, por exemplo, poderia se emitir aqui uma luz, né, e a luz poderia ser decomposta, né, todas as suas radiações, né, que compunham aquela determinada luz, eles começaram a observar isso aí também, né, para aqueles gases lá, tá? E aí, eles observaram o quê? Que, por exemplo, assim, nós temos duas possibilidades. Nós temos uma que é chamada de espectro de absorção, ou seja, todas as luzes, né, que o gás ou o material absorve, tá? Lembrando aqui da minha cadeira vermelha, quando a luz incide, ela absorve quase todos os comprimentos de onda. O que ela não absorve? Ela absorve alguns comprimentos que geram essa cor vermelha, né? Que são aqueles que ela emite para o meio. Então, na verdade, existem esses dois espectros que são um inverso do outro. Enquanto nós temos o espectro de absorção, que é tudo que o material absorveu de comprimentos de onda, às vezes vai ter alguns espaços vazios. E esses espaços vazios, eles correspondem ao quê? Ao espectro, ou seja, aqueles comprimentos de onda que, na verdade, o material não absorveu, mas emitiu para o meio. É o contrário, né? Então, parte ele absorve e os espaços em branco é porque ele emitiu, tá? Então, nós temos espectros de absorção e de emissão. O que o Bohr fez foi começar a analisar espectros de emissão do gás hidrogênio, tá? Então, ele fez aqueles mesmos experimentos lá do começo e começou a ver que o hidrogênio, ele formava 4 linhas nesse tal do nesse espectro de emissão. E aí ele começou a tentar ver matematicamente, né, por essa natureza ondulatória da radiação, como que seria explicado a emissão desses 4 únicos aí comprimentos de onda e frequência de radiação quando, né, a luz emitida pelo hidrogênio era decomposta, né?
E aí o que ele pensou foi o seguinte, bom, se a radiação, né, tivesse um comportamento ondulatório, a gente esperava que isso tudo fosse contínuo, que não tivesse espaço em branco, como o arco-íris, né? Mas, na verdade, no hidrogênio, ele viu que tinha vários espaços em branco. Então, quer dizer assim, o hidrogênio, ele não estava, por exemplo, né, nem absorvendo tudo, nem emitindo tudo, né? Então, o que fazia, por exemplo, com que o hidrogênio, às vezes, né, emitisse lá um comprimento de onda ou outro, né? Ou quando você pega, por exemplo, um outro tipo de substância, ele vai emitir outros espectros diferentes, outros comprimentos de onda diferentes. Então, o que explica isso, né? Então, Bohr, ele pensou no seguinte, né? Bom, como as radiações eletromagnéticas, né, pelo que Planck e Einstein comentaram, elas deveriam ser feitas, né, por determinados pacotes de energia, né? Por que o átomo também não poderia ser feito, né, ou por exemplo, aquelas órbitas, entre aspas, né, do modelo de Rutherford, não poderiam ser níveis de energia? E que os elétrons estivessem distribuídos somente quando eles tivessem um certo nível de energia para estar naquele nível, né? Então imagine, os elétrons, eles precisam ter uma certa energia associada para estar naquele nível de energia, né? E aí o que acontece? Quando eu forneço energia para o meu átomo, né, e excito os elétrons, ou seja, aumento a energia desses elétrons, né, eles poderiam, por exemplo, ir para um nível energético maior, né, e liberar o excesso de energia na forma de radiação eletromagnética. E ainda que essa energia que eles liberassem eletromagnética, né, estaria relacionada às cores lá que eu enxergo do espectro. Por quê? Porque energia é associada à frequência. Então, quanto mais energia o elétron ele iria liberar, digamos assim, pro meio, né, quanto mais energia, a luz que eu vejo lá no espectro, né, ou seja, a linha do espectro é de maior frequência, né? Então, ele começou a pensar dessa forma. E foi aí que ele resolveu a falha do modelo de Rutherford. Por quê? Porque lá no Rutherford, né, o elétron estaria num certo movimento circular, mas iria perder sempre energia eletromagnética até colidir com o núcleo. Mas se, né, o átomo ele tem níveis de energia quantizados, né, ou seja, que cada nível tem uma certa energia associada, né, os elétrons, ao orbitarem em torno do núcleo, eles não iriam perder energia por orbitar. Eles iriam continuar sempre naquele mesmo nível de energia. E eles poderiam, quem sabe, ir para um nível superior de energia se eles recebessem energia, ou eles poderiam vir para um nível de energia inferior caso eles emitissem uma radiação eletromagnética, né? E que cor seria essa radiação eletromagnética emitida? Aquela relacionada à diferença de energia entre os níveis. E que, conforme Planck e Einstein, nós sabemos que a energia ela está associada ao comprimento, né? No caso, a frequência da minha onda. Então, no caso ali dos espectros do hidrogênio, né? O que a gente observa? Quando tem o espectro ali, a linha vermelha, né? É porque a quantidade de energia que foi liberada pelo elétron, né? Foi de baixa frequência. Ou seja, foi pouca energia que foi liberada, né, na forma de radiação eletromagnética. Agora, quando eu vou lá para o azul, aí não, né? Aí significa o quê? Que o elétron estava num nível acima e quando ele reduziu o seu nível, né, como essa diferença de energia é maior, ele emitiu uma quantidade superior de energia com uma frequência superior de energia, que aí associa a cor, por exemplo, azul.
Se a energia liberada é maior ainda, né, eu tenho violeta, e assim sucessivamente. Certo, pessoal, finalizamos essa aula então, né? E eu espero vocês na aula 4, onde nós vamos então ver a parte do modelo atômico atual, né? Então, desde Bohr até os últimos, né, as últimas considerações referentes então ao modelo atômico, ok? Então, na próxima aula nós finalmente fechamos, né, toda essa ideia a respeito do modelo atômico, ok? Vejo vocês lá.